a rotina do meu casamento se arrastava como um rio lento, sem surpresas ou emoções. Os dias se misturavam, e eu me via cada vez mais distante de tudo que um dia fora vibrante. Em Vila Nova de Gaia, as festas locais passavam, repletas de cores e risadas, mas eu permanecia à margem, observando como uma espectadora. O vinho que costumava ser motivo de celebração agora parecia apenas um lembrete do que havia se perdido. Uma tarde, enquanto organizava algumas fotos antigas, uma imagem de meu avô chamou minha atenção. Ele sorria com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Lembrei-me das histórias que contava sobre sua juventude, dos tempos em que o mundo parecia cheio de promessas. A saudade apertou meu peito. O vazio no meu casamento tornava-se mais evidente a cada lembrança. Naquela semana, recebi um convite para um evento familiar. Uma reunião na casa do meu avô para celebrar seu aniversário. O coração acelerou ao pensar em revê-lo. Havia algo especial na maneira como ele sempre me olhava, uma conexão que transcendeu o tempo e os papéis familiares. A expectativa misturava-se com a ansiedade. Seria apropriado sentir isso? No dia da festa, o sol brilhava intensamente sobre as vinhas que cercavam a casa dele. O aroma do vinho jovem misturava-se ao perfume das flores recém-colhidas. As risadas e conversas enchiam o ar enquanto eu tentava me integrar à festividade. Mas minha mente estava longe, os meus pensamentos dançavam entre o passado e a presença dele. Quando nossos olhares se cruzaram pela primeira vez naquela tarde, uma onda de reconhecimento passou entre nós. Ele parecia mais velho, mas ainda mantinha aquele charme peculiar. As conversas fluíam ao nosso redor, mas eu só conseguia ouvir o coração batendo mais rápido quando ele se aproximou para me cumprimentar. "Como você está?", perguntou ele com um sorriso gentil. "Estou bem", respondi, embora soubesse que a verdade era bem diferente. Enquanto a festa avançava, encontramos momentos isolados para conversar. Cada palavra trocada parecia carregar um peso diferente, ou havia uma profundidade nas nossas interações que despertava algo adormecido dentro de mim. A tensão era palpável e inegável. Conforme a noite caía e as luzes começavam a brilhar suavemente no jardim, ele puxou-me para longe da agitação da festa por um instante. "Lembro-me de quando você era pequena", disse ele com nostalgia nos olhos. "Eu também me lembro", murmurei, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. O momento foi interrompido por risadas vindas da sala principal. Voltei à realidade com um sobressalto. Aquela conexão inesperada me deixou confusa e inquieta. Ao mesmo tempo em que desejava explorar essa nova dinâmica entre nós, sentia o peso do meu casamento pairando sobre mim como uma sombra. O evento fez com que eu repensasse minhas relações e o vazio emocional que carregava comigo diariamente. A noite prometia ser longa e cheia de revelações, mal sabia eu quão transformadora seria aquela celebração familiar. As risadas continuavam a ecoar pela sala, mas minha mente estava distante. O olhar que trocamos antes ainda queimava em minha memória. A tensão entre nós crescia a cada instante, e eu lutava para não me deixar levar por essa nova realidade. O avô sempre foi uma figura respeitável em minha vida, um pilar de sabedoria e amor. Agora, ele era também o objeto de um desejo inesperado. Durante a festa, encontrei-me buscando momentos a sós com ele. Cada oportunidade de conversar se tornava uma pequena vitória contra a rotina monótona do meu casamento. Quando finalmente nos encontramos na varanda, sob o céu estrelado de Vila Nova de Gaia, o ar estava carregado de promessas silenciosas. Ele começou a compartilhar histórias da juventude, revelando segredos que nunca imaginei que escutaria. "Eu tinha uma namorada que amava as festas como esta", ele disse, um sorriso nostálgico no rosto. Ela dançava como se o mundo fosse dela. A forma como falava me fazia sentir uma conexão profunda com ele. Era como se estivéssemos entrelaçados por memórias e sentimentos que transcendiam o tempo. A conversa fluiu naturalmente, revelando camadas de sua vida que eu nunca conheci. Eu escutava atentamente,
absorvendo cada palavra enquanto meu coração pulsava mais rápido. Quando ele terminou sua história, nossos olhares se encontraram novamente, havia uma intensidade no ar que não podia ser ignorada. Você sempre foi tão forte, murmurei, admirando-o mais do que jamais havia feito. Ele sorriu levemente, e naquele instante, tudo parecia possível. A distância entre nós diminuiu, um impulso incontrolável tomou conta de mim. E então aconteceu, nós nos beijamos. Um toque suave e hesitante no início, mas rapidamente se transformou em algo mais profundo e significativo. O mundo ao nosso redor desapareceu, só existíamos nós dois naquele momento fugaz e proibido. A realidade parecia distante enquanto experimentávamos essa nova dimensão da nossa relação. Logo depois do beijo, voltei à festa com o coração acelerado e a mente confusa. As vozes dos convidados soavam distantes, eu estava presa em meus pensamentos sobre o que acabará de acontecer. O peso da culpa começou a se instalar em meu peito, mas ao mesmo tempo sentia uma liberdade inesperada. O resto da noite passou em um borrão de risos e conversas superficiais. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, meu estômago revirava com a lembrança do beijo e da conexão intensa que compartilhamos. Eu sabia que tinha cruzado uma linha perigosa, mas havia algo dentro de mim que ansiava por mais. Quando finalmente me despedi dos familiares e saí para o ar fresco da noite, percebi que precisava entender melhor essa nova dinâmica entre nós dois. O vazio no meu casamento parecia ainda mais evidente agora, eu precisava decidir o que realmente queria para minha vida. A manhã seguinte trouxe consigo uma onda de incertezas e medos sobre as consequências do nosso beijo. O peso das obrigações familiares pesava sobre mim como nunca antes, eu sabia que não poderia ignorar isso por muito tempo. A manhã seguinte se arrastou, marcada por um silêncio opressivo. O café quente na xícara parecia não ter gosto, e o olhar distante do meu parceiro apenas aumentava a sensação de desconexão. As conversas triviais que costumávamos ter agora soavam vazias. A lembrança do nosso beijo ainda pulsava em minha mente como uma chama que se recusa a apagar. Nossos lábios se encontraram em um momento que desafiava todas as convenções e expectativas. Enquanto caminhava até o mercado local, o aroma dos pães frescos e das frutas coloridas não conseguia distrair minha mente da confusão emocional. O dia estava ensolarado, mas a luz não conseguia penetrar a nuvem de incertezas que pairava sobre mim. Um amigo em comum nos viu conversando durante o evento familiar e agora parecia desconfiado. Senti seu olhar fixo em nós, como se pudesse ler nossos pensamentos mais secretos. "Você está bem?" ele perguntou, com uma expressão preocupada. Aquele questionamento me pegou de surpresa. "Sim, só cansada", respondi, tentando disfarçar a verdade por trás da resposta. A tensão no ar era palpável, eu precisava me afastar. No fundo, havia uma batalha interna acontecendo. O desejo crescente pelo meu avô contrastava com o peso das obrigações familiares e as expectativas sociais. O casamento estava se tornando uma prisão emocional, enquanto a conexão com ele era como um sopro de ar fresco. Naquela noite, decidi visitar meu avô na casa dele. O caminho pelas ruas tranquilas de Vila Nova de Gaia parecia mais longo do que nunca. As luzes da cidade refletiam no Rio Douro, criando um cenário quase mágico que contrastava com meu estado emocional tumultuado. Ele me recebeu com um sorriso caloroso e um abraço reconfortante. Sentamo-nos juntos à mesa da cozinha, onde o aroma do vinho caseiro preenchia o ambiente. Conversamos sobre memórias antigas e risadas compartilhadas, mas havia algo mais profundo em jogo agora. "Você parece distante", ele disse, olhando nos meus olhos com uma intensidade que me deixou sem palavras. "Só estou pensando", respondi evasivamente. O medo das consequências pesava sobre mim como uma sombra. O clima mudou quando ele segurou minha mão sobre a mesa. "Às vezes, é preciso arriscar para encontrar a verdadeira felicidade", ele disse suavemente. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como um chamado irresistível. No entanto, a insegurança crescia à medida que considerava as repercussões de nossas ações.
Um desentendimento com meu parceiro naquela manhã ainda martelava na minha cabeça, ele tinha notado algo diferente em mim. Quando nossos olhares se encontraram novamente, o mundo ao nosso redor desapareceu momentaneamente. O desejo tomou conta de mim e antes que eu pudesse pensar duas vezes, nossos lábios se encontraram novamente em um beijo carregado de emoções reprimidas e promessas não ditas. Nesse instante fugaz, tudo parecia possível, mas a realidade logo retornou como uma onda fria quebrando em uma praia deserta. Levantei-me abruptamente da mesa, sentindo meu coração disparar enquanto tentava processar o que acabará de acontecer. A porta da frente rangeu ao ser aberta e eu sabia que precisava ir embora antes que as consequências nos alcançassem. Mas ao sair daquela casa cheia de memórias e sentimentos confusos, percebi que nada seria como antes, algo havia mudado irrevogavelmente entre nós dois. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que o habitual. A mente estava um turbilhão, repleta de lembranças do que acabará de acontecer. O beijo, a troca de olhares, a conexão que havia crescido entre nós. Cada passo era um lembrete do peso da culpa que eu carregava. O vazio do meu casamento parecia mais profundo agora, como se uma fissura tivesse se aberto em minha vida. Ao chegar em casa, encontrei meu parceiro no sofá, absorto na televisão. O ambiente era familiar, mas a atmosfera estava carregada. Ele levantou os olhos e sorriu, mas havia algo em seu olhar que me fez hesitar. A conversa fluía como sempre, mas eu mal ouvia suas palavras. As imagens da noite anterior ainda dançavam na minha mente. Você está bem? Ele perguntou, a preocupação evidente na voz. Sim, só cansada, respondi rapidamente. Não queria levantar suspeitas. A verdade é que a culpa me consumia por dentro e me impedia de ser plenamente presente. Os dias seguintes foram um misto de tensão e expectativa. Eu sabia que precisava encontrar uma forma de lidar com o que estava acontecendo entre nós dois. As memórias das conversas profundas e dos sorrisos compartilhados me assombravam durante as noites solitárias em casa. A cada dia que passava, a ideia de me afastar se tornava mais difícil. Em um momento de desespero e confusão, decidi visitar o avô novamente. Ele sempre foi uma fonte de sabedoria e compreensão para mim. Ao entrar na sua casa, fui recebida pelo cheiro familiar das ervas secas e do vinho envelhecido nas prateleiras. Ele estava sentado à mesa, olhando pela janela com um ar pensativo. Você parece preocupada, ele comentou ao me ver. Só estou refletindo sobre algumas coisas, respondi, tentando não revelar a profundidade da minha angústia. A conversa fluiu naturalmente até que o silêncio se instalou entre nós novamente. O peso da tensão era palpável enquanto os olhares se cruzavam. Eu sabia que precisava ser honesta sobre meus sentimentos, mas o medo das consequências me paralisava. Às vezes é preciso arriscar para encontrar a felicidade, ele disse suavemente, como se pudesse ler meus pensamentos. Aquelas palavras ecoaram em mim enquanto lutava contra a ideia de seguir adiante com aquilo que havia começado entre nós dois. No fundo do coração, havia uma parte de mim desejando essa mudança, outra parte gritava para eu recuar e preservar as relações familiares intactas. Naquela noite, após horas conversando e trocando confidências sobre nossas vidas, acabamos nos encontrando em um momento vulnerável novamente. Passamos a noite juntos, as paredes da casa pareciam pulsar com a intensidade do nosso vínculo recém-descoberto. Mas ao amanhecer, o peso da realidade voltou com força total. Ao sair pela porta da frente, percebi que algo tinha mudado drasticamente entre nós, não apenas no relacionamento com ele, mas também em relação ao meu casamento. O telefone tocou enquanto eu caminhava para o carro, era uma mensagem inesperada do meu parceiro pedindo para conversarmos mais tarde sobre algo importante. Um frio percorreu minha espinha ao imaginar o que poderia ser, uma revelação? Uma acusação? O desfecho daquela noite poderia ser apenas o começo de uma tempestade muito maior por vir. O dia se arrastou como um peso sobre meus ombros, cada hora marcada por um silêncio ensurdecedor.
A conversa que eu temia com meu parceiro pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Ao chegar em casa, a atmosfera estava tensa. Ele me aguardava na sala, com um olhar que misturava preocupação e determinação. Precisamos falar, ele disse, a voz firme, mas trêmula. Sentei-me no sofá, o coração acelerado. O que poderia ser tão urgente? Ele começou a falar sobre como havia notado mudanças em mim, um distanciamento que não podia ignorar. Você não é mais a mesma, afirmou. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim como um eco doloroso. Ele não sabia da verdade que eu escondia, da conexão proibida que havia se formado entre mim e o avô. Estou apenas passando por uma fase, respondi, tentando desviar o foco do assunto delicado. Ele balançou a cabeça, como se não estivesse convencido. Não é só isso. Tem algo mais? A pergunta pairou no ar, e eu senti um frio na barriga ao considerar o que poderia acontecer se eu revelasse minha verdade. Enquanto tentava formular uma resposta evasiva, meu telefone vibrou novamente, era uma mensagem do avô. Podemos nos encontrar hoje à noite? Preciso te contar algo importante. O coração disparou ao ler aquelas palavras. O que poderia ser tão crucial? Uma parte de mim queria correr para ele, mas outra parte hesitava diante da tempestade emocional em casa. Eu preciso sair, declarei abruptamente, levantando-me do sofá antes que ele pudesse protestar. A expressão dele era de confusão e preocupação, não queria mais mentir nem esconder nada. Naquela noite, as ruas de Vila Nova de Gaia estavam iluminadas por luzes suaves e o aroma dos vinhos nas caves preenchia o ar fresco. Cheguei ao local combinado e encontrei-o esperando por mim com uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntei assim que me aproximei. Ele respirou fundo antes de falar. Houve algo em meu passado que nunca compartilhei com você. Suas palavras eram carregadas de peso e mistério. Enquanto ele começava a contar sua história, percebi como suas experiências moldaram quem ele era hoje. Eu fui casado antes, revelou ele finalmente, os olhos fixos nos meus. E essa relação acabou em tragédia. Um calafrio percorreu minha espinha ao imaginar as dores e segredos escondidos sob aquela superfície calma. Por que você nunca me contou isso? Indaguei, sentindo uma mistura de compaixão e dor pela vida dele. Ele olhou para baixo antes de responder, porque eu tinha medo de te perder. O silêncio entre nós era denso enquanto digeria suas palavras. Um evento inesperado havia alterado tudo, as revelações estavam colocando nosso relacionamento à prova de maneiras que nunca imaginei. A tensão crescia quando uma sirene distante cortou o ar noturno, fazendo-nos olhar para fora da cave onde estávamos sentados. O mundo lá fora parecia tão distante agora, tudo o que importava eram nossas verdades compartilhadas. Precisamos ser honestos um com o outro, disse ele finalmente, quebrando o silêncio tenso. Eu sabia que isso significava encarar não apenas os nossos passados, mas também as escolhas difíceis à frente. Aquela noite estava longe de terminar, novas verdades estavam prestes a ser reveladas e cada palavra trocada poderia mudar o rumo das nossas vidas para sempre. A tensão pairava no ar, como um vinho que ainda não havia fermentado. O olhar do avô era intenso, quase como se ele estivesse tentando decifrar a confusão que dominava minha mente. Precisamos decidir o que faremos a seguir, ele disse, sua voz firme, mas cheia de uma fragilidade inesperada. Aquelas palavras ecoavam em mim, trazendo à tona todos os medos que eu tentava enterrar. Naquela manhã ensolarada em Vila Nova de Gaia, eu me vi caminhando pelas ruas familiares, mas tudo parecia diferente. As cores vibrantes do mercado local e os aromas dos vinhos nas caves eram agora apenas um pano de fundo para o turbilhão interno que me consumia. Cada passo era uma luta entre o desejo e o dever, entre o amor por ele e as obrigações que pesavam sobre meus ombros. Enquanto caminhava, um reencontro inesperado me paralisou. Um antigo amor surgiu à minha frente, com aquele sorriso familiar que uma vez me fez sentir viva.
O coração disparou ao vê-lo, lembranças de momentos passados inundaram minha mente. O tempo pareceu parar enquanto trocávamos algumas palavras triviais, mas a conexão ainda estava lá, forte como antes. Você está diferente, ele comentou com um brilho nos olhos. E você? Retorqui sem saber como responder àquela pergunta. O encontro trouxe à tona uma nova onda de dúvidas. Eu estava presa entre dois mundos, um passado que parecia tão seguro e um presente repleto de incertezas. A ideia de voltar a sentir algo por ele me assustava, não queria confundir mais as coisas do que já estavam. Naquele instante, percebi que precisava entender melhor o avô antes de tomar qualquer decisão. O peso da culpa se acumulava dentro de mim como os vinhos nas barricas das caves, escuro e denso. Eu sabia que essa relação era proibida, mas a conexão emocional era palpável e inegável. Quando voltei para casa naquela noite, meu parceiro estava sentado na mesa da cozinha, envolto em seus próprios pensamentos. Ele mal percebeu minha presença, a rotina havia nos afastado tanto que até mesmo as conversas mais simples pareciam estranhas. Como foi seu dia? Perguntei tentando quebrar o silêncio constrangedor. Normal, respondeu ele sem olhar nos meus olhos. A resposta foi fria e distante, e eu já não esperava mais calor nas interações diárias. A solidão se instalou entre nós como uma sombra invisível. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, percebi que precisava enfrentar a verdade sobre meus sentimentos pelo avô e o vazio no meu casamento. As revelações recentes mudaram minha perspectiva, eu não poderia ignorá-las por muito mais tempo. Finalmente, após horas de introspecção angustiante, tomei uma decisão: precisaria conversar com o avô novamente para esclarecer tudo entre nós dois. A ideia de encarar essa realidade me deixava nervosa, mas a necessidade de compreensão superava meu medo. Amanhã seria um novo dia e eu estava determinada a buscar respostas para todas as perguntas não respondidas até então. O futuro estava incerto, mas agora eu sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. Acordei com o coração acelerado, a mente ainda confusa após a decisão que tomei na noite anterior. O sol já brilhava intensamente, iluminando o quarto e trazendo à tona todas as incertezas que me cercavam. O dia prometia ser longo, e eu precisava me preparar para a conversa com o avô. Ele sempre foi uma figura forte na minha vida, mas agora havia algo mais profundo que nos unia. Naquela manhã, enquanto tomava meu café, a rotina parecia estranhamente normal. O cheiro do pão fresco misturava-se ao aroma do café, mas nada disso me confortava. As lembranças dos nossos momentos juntos dançavam em minha mente. A última vez que estivemos juntos, a conexão foi inegável. Nós nos beijamos, e aquele momento ficou gravado em mim como uma marca indelével. Decidi ir ao mercado local antes de encontrá-lo. O burburinho das barracas e os sorrisos dos vendedores eram um lembrete da vida que continuava ao meu redor. As cores vibrantes das frutas e legumes frescos não conseguiam apagar a sombra da dúvida que pairava sobre mim. Enquanto caminhava entre os produtos expostos, um amigo em comum apareceu. Ele me cumprimentou com entusiasmo, mas percebi seu olhar curioso. Você está bem? Parece distante, perguntou ele. Sim, só pensando em algumas coisas, respondi evasivamente. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto deixava o mercado. Eu estava realmente distante, não só fisicamente, mas emocionalmente também. A ideia de enfrentar o avô me deixava nervosa, mas precisava saber se ele sentia o mesmo que eu. Cheguei à casa dele ao meio-dia. O aroma do vinho e da comida caseira envolvia o ambiente familiar. Ele estava na cozinha, preparando algo simples, mas feito com carinho. Quando ele me viu, seu rosto iluminou-se com um sorriso caloroso. Que bom te ver. Sente-se, disse ele, gesticulando para a mesa. Ouvindo sua voz familiar, uma onda de nostalgia tomou conta de mim. Sentei-me à mesa e observei suas mãos trabalhadas enquanto ele servia o almoço.
Era um momento cotidiano transformado pela intensidade dos sentimentos que compartilhávamos agora. Precisamos conversar sobre nós, comecei hesitante. Ele parou por um instante, como se ponderasse minhas palavras antes de responder. Sobre o que exatamente? O peso da pergunta pairou no ar entre nós. A tensão era palpável, e eu sabia que era hora de abrir meu coração completamente. Sobre o que aconteceu, aquele dia. Minhas palavras saíram mais firmes do que esperava. Ele respirou fundo e olhou nos meus olhos com uma intensidade que me fez sentir vulnerável. Eu também pensei muito sobre isso. O tempo parecia ter parado enquanto nos encarávamos. As memórias dos nossos momentos juntos inundavam minha mente e eu sabia que não haveria volta atrás após essa conversa. Não posso negar o que sinto, continuei sem saber se era certo ou não dizer aquilo em voz alta. A resposta dele ficou presa na garganta dele por um momento longo demais para ser confortável. Então ele finalmente falou, e eu também não posso. Nossos olhares se encontraram novamente, havia uma mistura de medo e esperança entre nós. O futuro parecia incerto e carregado de consequências inesperadas para ambos. Uma nova realidade estava prestes a se desenrolar diante de nós dois, e nem tudo poderia terminar bem dessa vez. A tensão pairava no ar, e o silêncio entre nós se tornava cada vez mais insuportável. O peso das palavras não ditas nos envolvia como uma neblina densa. Olhei para ele, buscando respostas em seus olhos, mas encontrei apenas um reflexo do meu próprio medo. A conexão que havíamos construído estava prestes a ser testada de maneiras que nunca imaginamos. Precisamos conversar, disse eu, finalmente quebrando o silêncio. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de urgência. Ele assentiu lentamente, a expressão no rosto mostrando que compreendia a gravidade da situação. Fomos até um dos cafés à beira do Douro, onde as ondas suaves pareciam compartilhar nossos segredos. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro da terra molhada após a chuva. Era um lugar familiar, mas naquele momento, parecia distante e estranho. As risadas dos outros clientes ecoavam ao nosso redor, mas éramos apenas nós dois naquela bolha de incertezas. Eu não sei como continuar, confessei, olhando para a xícara na minha frente. O que estamos fazendo? Isso é certo? O dilema moral me consumia, eu queria entender o que sentíamos e o que isso significava para nossas vidas. Ele suspirou profundamente antes de responder. Às vezes, as coisas mais complicadas são as mais verdadeiras. Suas palavras ressoaram dentro de mim como um eco distante. Eu sabia que ele estava certo, mas também sentia o peso das expectativas sociais e familiares pressionando sobre meus ombros. A conversa fluiu entre nós, repleta de dúvidas e esperanças. Falamos sobre o passado, sobre memórias compartilhadas e momentos que nos uniram ao longo dos anos. No entanto, a sombra do meu casamento pairava sobre tudo. O vazio em casa se tornava cada vez mais evidente, as conversas se resumiam a obrigações diárias e olhares vazios. Quando finalmente deixamos o café, havia uma nova determinação em mim. Precisava decidir entre seguir esse caminho incerto ou voltar à segurança do conhecido, mesmo que essa segurança estivesse repleta de solidão. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrei meu parceiro sentado na sala escura. Ele parecia estar esperando por mim. O olhar dele era intenso e questionador, percebi que ele sentia algo diferente em mim. Você está mudando, ele disse com uma voz baixa e firme. As palavras dele cortaram como uma faca afiada. Senti uma onda de culpa me invadir enquanto tentava encontrar uma resposta adequada. Não queria mentir, mas também não queria expor tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Estou apenas refletindo, respondi evasivamente. Ele se levantou e aproximou-se de mim com um olhar penetrante. Refletindo sobre quê? Sobre nós. Sobre você mesma? A tensão aumentou na sala, era como se estivéssemos em um campo minado emocional.
A noite se arrastou entre silêncios constrangedores e olhares interrogativos até que finalmente fui para a cama sem saber qual caminho seguiria no dia seguinte. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem inesperada dele, do avô, pedindo para nos encontrarmos novamente. Meu coração disparou ao ler aquelas palavras, e sabia que esse encontro poderia mudar tudo mais uma vez. Agora enfrentaria não apenas os dilemas internos sobre meus sentimentos por ele, mas também as consequências da verdade escondida atrás das portas fechadas do meu casamento. A escolha estava diante de mim, seguir em frente ou recuar para a segurança do passado.